Oiê, eu sou a Carol, prof de redação, e neste vídeo nós conversaremos sobre o possível tema de redação de um vestibular da UFSM. Possível tema de redação ou certeiro tema de redação? Nós ficamos extremamente ansiosos, pensando, sonhando em qual será o tema escolhido. Será que eu vou saber falar sobre? Será que eu terei informações externas para apresentar? Será que eu saberei outras vozes para citar no meu texto? E isso fica nos sabotando. Se você espera neste vídeo encontrar uma lista de sugestões de temas, você pode sair agora, porque aqui nós vamos entender o perfil dos temas da UFSM. Muito mais do que acertar um tema específico, é nós sabermos interpretar qualquer tema. Nós sabermos qual é o perfil temático que virá, independentemente se carta aberta ou se artigo de opinião. O que nós precisamos e que faremos juntos ao longo deste vídeo é entender o perfil da prova e o que nós fazemos com ele. Quando nós nos deparamos com o tema, o que nós fazemos a partir dele? Vamos então a essa discussão. Nós precisamos, então, estudar o perfil temático, tentar desenhar qual é o perfil de temas que aparecem no vestibular da UFSM. E para isso, obviamente, nós partimos, então, das observações que nós encontramos no edital. E o edital, ele prevê a solicitação, como nós sabemos, ou de um artigo de opinião ou de uma carta aberta. E esses dois gêneros textuais, eles são gêneros que, para uma pessoa escrevê-los na vida real, ela precisa sim estar, de certa forma, incomodada. Aquele tema, determinada situação, precisa de fato ser um incômodo. É algo que está incomodando a pessoa, que ela para a vida dela para escrever esse texto a ser publicado e divulgado para que mais pessoas o leiam, para que mais pessoas tenham acesso a esse texto. Então, imaginem-se na vida real, né? Nós nos deparamos com uma determinada notícia, com uma determinada situação, aquilo nos incomoda, aquilo nos gera um certo desconforto e a gente sente a necessidade de se manifestar, a gente sente a necessidade de expor o nosso posicionamento. E aí, nós temos então essa característica de que esses temas, eles serão atuais e polêmicos, atuais e de interesse coletivo. São temas que interessam a sociedade, são temas que são debatidos pela sociedade e que trazem diversas vozes, diversas opiniões que entrarão em discussão, em conflito, em diálogo, que seria o correto sempre, para que esse tema seja desenvolvido. Então, nós temos, por definição, temas atuais que nos envolvem nessa situação comunicativa e de interesse coletivo e que são temas polêmicos. Polêmicos no sentido de que eles suscitam debates, que eles suscitam posicionamentos. E é por isso que nós deixamos aqui essa informação, que é um post-it de lembrete, porque no Enem nós resolvemos um problema, pensando na proposta de intervenção e em como a gente organiza a discussão do tema. Na UFSM, nós nos posicionamos. Nós temos o objetivo principal de expor esse nosso posicionamento, essa nossa opinião, a nossa tese desses gêneros. E aqui nós temos, então, essas definições de o que é o artigo de opinião e o que é a carta aberta. E a partir da definição, nós já podemos esperar alguns temas possíveis. O artigo de opinião, ele tem como propósito comunicativo, como objetivo, a exposição de um ponto de vista, ou seja, expor o meu posicionamento, ou a promoção de um debate entre diferentes pontos de vista, ou seja, eu posso apresentar apenas um ponto de vista, né, e defendê-lo, ou eu posso, no meu texto, trazer esse debate, mostrar esses pontos de vista a respeito de um tema atual e polêmico, nós já sabemos, tá? Então, desenvolvido por meio de argumentos em que a voz de quem escreve, a voz do articulista, a sua voz de candidato, né, se alinha ou não a outras vozes, ou seja, eu concordo com as outras vozes que pensam sobre isso, eu discordo dessas outras vozes, né? Daí a importância de a gente trazer também essas informações, então, externas em relação a essas outras opiniões. Já para a carta aberta, nós temos como propósito comunicativo, como objetivo da escrita desse texto, algumas possibilidades. A partir de um ponto de vista,
assim como a gente tem no artigo de opinião, nós vamos apresentar uma reação a um acontecimento e ou uma reivindicação acerca de determinado tema de interesse coletivo e ou uma solicitação a respeito de um problema discutido por pessoa ou grupo de pessoas. Percebam aqui que nós temos o seguinte: reação, reivindicação ou solicitação. Esses são os objetivos. Eu posso reagir a algo que aconteceu expondo o meu posicionamento, eu posso reivindicar um tema coletivo de interesse público a partir do meu posicionamento, óbvio, ou eu posso solicitar algo que envolva um problema um pouquinho menor, né? Que envolve pessoas em uma determinada situação, uma pessoa em específico ou um grupo de pessoas. Então percebam que nós temos objetivos, verbos explícitos que caminham junto a essa exposição desse ponto de vista. E isso já nos leva a nós então temos possibilidades de ser a tematização de um acontecimento, de um tema de interesse coletivo ou de um problema que envolve uma ou mais pessoas. Isso tudo ligado a temas atuais e a temas polêmicos. Então percebam que essa motivação, né? Então nós estamos vivendo a nossa vida, nós nos deparamos com determinadas notícias, com determinadas situações, aquilo nos incomoda de certa forma e a gente tem então esse objetivo, nós temos esse alcance com esses gêneros. A partir daí, nós já podemos pensar o que seriam hoje temas atuais e temas polêmicos. Então é por isso que nós precisamos estar sempre muito bem informados, muito bem conectados, muito bem comunicados, dialogando com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é por isso que nós necessitamos de leitura. Não é só leitura de livro, de pegar um livro e ler esse livro, é também, mas é a leitura de mundo. É ler o que está acontecendo ao nosso redor, e essa leitura, além de conhecer o que está acontecendo, é também saber se posicionar sobre o que acontece no mundo, sobre o que acontece ao nosso redor. Então, quando eu vejo uma determinada notícia, eu preciso conseguir expressar o que aquilo gera em mim, qual é a sensação, qual é a avaliação que eu faço disso, porque são essas marcas de avaliatividade que nós precisaremos utilizar para expor, para manifestar esse nosso ponto de vista em relação aos acontecimentos, aos problemas de interesse coletivo, polêmicos e atuais, que obviamente levarão à definição do tema de redação da UFSM. Vamos então ver o que nós temos e entendemos sobre polêmica. O que significa ser um tema polêmico? Como eu já falei anteriormente, um tema polêmico permite o debate, permite o embate de vozes, ou seja, opiniões diferentes em relação a esse tema. Não necessariamente precisem ser opiniões totalmente contraditórias, né? Naquela ideia de assuntos polêmicos que geram o lado A e o lado B, né? Não necessariamente apenas isso, mas embate de vozes, de múltiplas vozes, de diversas opiniões. O tema polêmico, ele permite que o candidato se posicione de várias maneiras, trazendo inúmeras possibilidades argumentativas. Obviamente, sempre, né, defendendo um ponto de vista muito bem delimitado, muito bem explicitado, mas a temática, ela permite outras possibilidades para além daquela que o candidato vai defender. Então nós estamos falando de discussões, de debates, de diálogos, de vozes diferentes. Muito bem. Pensando nisso, nós já vamos ler os textos motivadores, olhando para essas opiniões. O que esses textos me mostram quanto às opiniões em relação a esse assunto? Os textos, eles não vão nos ajudar apenas a entender o assunto, a ver as definições sobre essas palavras-chave do tema, mas vão nos ajudar também a conhecer outras opiniões, a ter contato com ideias diferentes, com teses diferentes quanto àquela determinada situação.
Normalmente, os textos eles vão trazer esses dois lados, né? Os textos vão alguns caminhar para um lado, outros vão caminhar para o outro. Por quê? Porque a ideia é proporcionar ao candidato essa interpretação do todo, o que tem acontecido, o que se tem falado sobre isso, e a partir daí o candidato então vai selecionar o seu ponto de vista. Quanto ao histórico de temas que nós temos da UFSM, ele é um histórico longo se nós partirmos desde o primeiro vestibular. Porém, nós levamos em consideração o retorno do vestibular que aconteceu em 2023 aqui em Santa Maria. E esse retorno começou com o vestibular extraordinário, um vestibular que foi muito rápido, que veio o edital e logo em seguida a gente já tinha a prova. E naquela edição foi solicitada a escrita de um artigo de opinião, cujo tema era a felicidade por meio das interações nas redes sociais. Percebam aqui os núcleos de palavras-chave: redes sociais, interações e felicidade, né? E aí a gente se questiona, será mesmo que nós podemos ser felizes por meio das interações nas redes sociais? Eu acho que sim, ou não, eu acho que plenamente nós não conseguimos ser felizes. Eu acho que essa felicidade ela é ilusória. Ou não, eu sou muito feliz nas redes sociais. Percebam? Embate, debate de vozes, né? Agora, depois nós tivemos, em 2024, uma carta aberta, que questionava diretamente o seguinte: o uso de elementos culturais fora do contexto original é uma forma de desrespeito ou é uma forma de valorização do grupo de origem e da sua cultura? Percebam a presença do ou, que nos leva a essa necessidade de nos colocarmos em uma dessas opções. Ou eu defendo que é uma forma de desrespeito, ou eu defendo que é uma forma de valorização. Embate, debate, opiniões aqui diversas que vão dialogar para se contrapor. Então eu preciso delimitar. Eu acredito que seja uma forma de desrespeito. Por quê? Porque eu não concordo que isso seja uma valorização. E aí eu vou trazer os meus argumentos e as minhas justificativas para mostrar o porquê de eu ver como um desrespeito. Então temos aí esse embate, temos aí essa polêmica. E, recentemente, no último vestibular, na última edição, nós tivemos a seguinte temática: o uso de ferramentas de IA, de inteligência artificial, na produção de textos na universidade. O que eu penso sobre isso? Quando eu me deparo com as informações, com as notícias sobre o uso de inteligência artificial para a escrita de textos acadêmicos na universidade, o que eu acho sobre isso? Eu acho que isso é bom, que isso auxilia na divulgação científica, na produção acadêmica, ou eu acho que isso prejudica o desempenho, a comunicação, o raciocínio de quem escreve. Eu vejo isso como algo positivo, que veio para somar, ou eu vejo isso como algo negativo, que veio para prejudicar. Percebam que, apesar de o tema não apresentar este ou que nós temos aqui de 2024, eu estou pensando nos múltiplos olhares. Então, quando nós estamos esperando qual será o tema de redação do vestibular da UFSM, nós, para além de estarmos ansiosos e ficarmos ansiosos com esse tema, nós precisamos nos lembrar deste caminho aqui. Nós vamos olhar para esse tema independentemente de qual que é o eixo, se fala sobre educação, se é violência, se é meio ambiente, se é saúde, né? Se é uma carta, se é um artigo, independentemente. Nós vamos olhar para esse tema e nós vamos interpretar, pensar, refletir sobre os múltiplos olhares em relação a ele. Os textos motivadores vão nos ajudar a chegar a esses olhares, né? Mas isso é uma interpretação que você, candidato, precisa fazer. Em relação a essa frase, a felicidade por meio das interações, o que a gente poderia ter de posicionamento? Pensem nas múltiplas possibilidades. Dessas múltiplas possibilidades, vocês precisam ter a de vocês. Selecionar uma opinião para ser defendida e justificada na argumentação do texto. Vamos lá pensar como que a gente chega, então, a essa tese.
como nós chegamos a essa defesa, a essa afirmação desse ponto de vista. Lembrando que a tese ela é uma resposta para o tema. O tema pode ser uma pergunta, mas se ele não for uma pergunta, a gente transforma esse tema em pergunta e responde. Então, diretamente, nós precisamos apresentar essa resposta, o que nós achamos em primeira pessoa em relação a esses temas. E na carta aberta, também, independentemente se será um alerta, uma reivindicação, né? Isso tudo será feito a partir de um determinado posicionamento. Se eu reivindico algo, é porque eu acredito que algo seja importante, seja necessário, seja urgente. E aí, esse será o meu posicionamento. Então, vamos lá. Se nós estivermos com uma certa dificuldade, né, muitas vezes muito habituados a textos argumentativos em que a gente não traz tanto esse ponto de vista explícito, muito marcado, nós podemos fazer o seguinte. Primeiro passo, identificamos o conflito, que é isso aqui que a gente acabou de fazer. Olhar para esse tema e ver, então, quais seriam as opiniões em relação a ele. No mínimo duas, né? No mínimo dois polos, mas a gente pode ter ainda outras, dependendo da discussão, dependendo do tema. Não são tão fechadinhos assim, né? E aí a gente vai pensar, então, lendo os textos, identificando essas opiniões, a gente vai se questionar. O que socialmente se defende sobre esse tema? Ah, se defende X, Y, Z, né? A partir disso, a gente vai, então, pensar e já começar a imaginar o que será defendido por nós. Ah, eu me alio mais a essa ideia. Eu tenho mais argumentos para justificar esta ideia. E assim a gente já vai imaginando. Vamos para alguns exemplos. O tema que nós tivemos da felicidade. De um lado, a defesa de que é possível ser feliz. Do outro, a de que não é possível, pois ela é apenas ilusória, passageira, falsa na internet. O de 2024. De um lado, o uso gera marginalização, então é um desrespeito. Do outro, promove o multiculturalismo, então é uma valorização. A última proposta. A inteligência artificial democratiza o acesso ao conhecimento e otimiza a produção acadêmica. E do outro, o uso indiscriminado atrofia o pensamento crítico e compromete a autenticidade autoral, né? Essa autoria. Então percebam que a gente está identificando esse conflito, a gente está colocando esses dois polos para discussão, para pensar quais são as possibilidades, né? Agora, quando o tema não é uma pergunta, e às vezes a gente pode ter dificuldade em relação a isso, a gente pode transformar o tema em pergunta, né? Então a gente vai, por exemplo, né? E nessas perguntas, ó, já pense nos dois lados, porque a gente já planejou aquela discussão, a gente já planejou o debate que ele suscita. Tá? Então a gente vai aqui já pensar quais são as perguntas que eu posso fazer em relação a isso. As interações digitais, né, nas redes sociais, elas são uma fonte real de felicidade ou elas são uma máscara para a solidão? Elas são uma máscara para a ilusão. O uso da IA é uma ferramenta positiva para a produtividade ou é uma ameaça ao pensamento crítico? Transformando em pergunta, vocês precisam diretamente dizer: eu defendo que é uma ameaça ao pensamento crítico. Eu não tenho dúvidas, eu tenho convicção de que a felicidade nas redes sociais é uma máscara para a solidão. Isso será a resposta de vocês. Isso será a tese de vocês, uma tese construída a partir desse embate de vozes e que, inclusive, vocês poderão utilizar o lado contrário, o lado inverso que vocês não escolheram para contra-argumentar, para dizer que, ó, existem pessoas que pensam assim, mas eu não concordo com elas, tá? Para defender esse posicionamento. E um cuidado muito especial, nós não vamos dizer: ah, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, depende. Às vezes é e às vezes não é. Ah, talvez. Isso significa que você está em cima do muro. Você não sabe o que você vai defender. Então, nós precisamos definir essa tese. Nós precisamos de um lado muito bem escolhido, de um lado muito bem explicitado no nosso texto. E aí nós deixamos como sugestão para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer, obviamente com os temas que já apareceram, mas com temas que vocês podem pensar. Aconteceu tal coisa. Ultimamente nós temos visto muitas notícias de feminicídios acontecendo no nosso país.
Em relação a essa problemática, qual seria a frase temática possível para uma carta aberta e para um artigo de opinião? Em relação a isso, quais são os posicionamentos? Como que eu transformaria isso em uma pergunta? E o que eu responderia? Aqui a gente fez um exercício que a ideia é que vocês sigam fazendo esse exercício como leitura de mundo, para exercitar de fato a construção dessa tese, a construção desses posicionamentos. Afinal, nós somos cidadãos críticos. Críticos sobre o que acontece ao nosso redor, e nós nos sentimos incomodados com essas situações. E é por isso que a gente tem a necessidade de se manifestar. O exemplo que nós deixamos aqui é do vestibular extraordinário do tema sobre a felicidade. Quais são, então, as perguntas possíveis que nós podemos fazer? É possível ser feliz a partir das interações digitais? Essas interações são um caminho para a felicidade? A felicidade a partir dessas interações, ela é real? E as teses possíveis. A felicidade mediada por likes, olha só, mediada por likes é a que acontece nas redes sociais, né? Ela é ilusória e acaba por aprofundar o sentimento de solidão dos jovens. As redes sociais, quando bem utilizadas, facilitam novas amizades e promovem a empatia. Perceba aqui esse lado muito positivo, enquanto este é totalmente negativo. Apesar de facilitarem as interações entre as pessoas, as redes são uma ameaça à felicidade plena. Gente, isso é marca de autoria, são uma ameaça. E vejam que, sim, elas facilitam a interação, isso é verdade, a comunicação, ela se expande a partir das redes, mas elas são uma ameaça para a felicidade plena, para a felicidade completa, para a felicidade real. Exercitem isso, façam esses exercícios de criticidade, esses exercícios de opinião, de entender as discussões, de entender as vozes, os debates que existem. O tema da UFSM, independentemente de artigo, de carta, de qual será o eixo, o assunto principal, ele será um tema atual, que nos envolve, que nos coloca em uma situação de incômodo e de necessidade de manifestação do nosso ponto de vista. E por isso nós precisamos compreender e reconhecer as vozes, os debates, as discussões, as opiniões em relação a eles, para que a gente possa delimitar a nossa opinião. Lembrem-se de que vocês, como candidatos à Universidade Federal de Santa Maria, vocês são críticos, vocês têm opinião e vocês têm voz em relação ao que acontece ao nosso redor. E a UFSM quer saber qual é a voz de vocês, qual é o posicionamento de você, como um escritor, como um articulista, como alguém da sociedade que precisa se manifestar por meio de uma carta aberta, se depara, se relaciona, percebe aquilo que acontece ao nosso redor. Por isso, não tenham medo de se posicionar. Os temas da UFSM, eles querem saber a sua voz e você precisa entregar essa voz para o avaliador. Então, se posicione, traga marcas de posicionamento, marcas de avaliatividade, marcas de opinião. Esses textos, eles são textos de candidatos que estão incomodados, que pararam a vida para escrever um artigo de opinião ou uma carta que será divulgada no meio social, que será lida por outras pessoas e por isso levará essa discussão para um debate ainda maior. Por isso, nós não devemos ter medo do tema de redação do vestibular da UFSM. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos interpretar os temas, nós sabemos identificar essa temática atual, essa temática polêmica, e nós sabemos que nós escolheremos a nossa opinião a partir desse diálogo entre opiniões possíveis, entre as vozes, entre os debates que esses temas selecionados suscitam. Então, não tenham medo do tema. Estejam preparados, porque vocês sabem a característica, vocês sabem o perfil temático do tema da UFSM e vocês sabem que vocês precisam desse posicionamento. Vocês precisam expressar essa voz explicitamente e defender com unhas e dentes essa tese, esse ponto de vista. Eu desejo a você, candidato, candidata, uma excelente prova. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de divulgação de materiais gratuitos para a redação da UFSM,
É só clicar no link aqui abaixo que a gente te aguarda. Será um prazer e uma honra ter a sua presença conosco, estudando criticamente a redação da UFSM. Uma boa prova e até mais!